falando sobre a volta de Jesus. Essa é uma das promessas mais impactantes, é uma das profecias bíblicas muito aguardada pelas gerações. Nós sabemos que estamos vivendo num momento onde se instalou uma pandemia de um vírus que está realmente causando uma pneumonia muito forte na população e em vários locais do mundo, e que está, inclusive, até ceifando vidas. E o interessante, meus amados, é que na própria palavra de Deus, em vários lugares, é um dos sinais da vinda do Senhor, que haveria pestes e vários outros sinais. Nós vamos iniciar uma série de mensagens justamente para despertar em nós uma reflexão mais profunda a respeito da volta de Jesus e daquilo que precisa acontecer antes dele voltar. Porque nós precisamos saber, não sabemos o dia e nem a hora, mas pelos sinais, pelas dicas da palavra de Deus, nós vemos que está bem perto. Inclusive, nós queremos aqui iniciar essa série de mensagens com uma mensagem que nós ministramos na sede da Paz Church, tá certo? No ano passado, nós queremos deixar para você. O tema da mensagem é a volta do Filho do Homem, tá certo? A volta do Filho do Homem, que é para você realmente entender e abrir seu entendimento, porque nós precisamos estar preparados. Que Deus abençoe e preste muita atenção nesta mensagem, porque ela vai falar profundamente ao seu coração. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 27, diz assim a palavra de Deus: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar por esta mensagem. Pai, nesse momento, nós queremos colocar diante do Senhor essa mensagem, que ela possa vir, Pai, como um despertamento, para que nós possamos verdadeiramente examinar a nós mesmos, olhar para a nossa vida e verificarmos, Pai, o nosso nível de comprometimento com o Senhor, com o Teu reino, e o nosso nível de preparo no cumprimento dessa promessa, dessa profecia, para que de repente nós possamos olhar nossa realidade e de repente vermos alguma coisa fora dos Teus caminhos, que essa palavra possa vir nos ajudar a organizar nossa casa, a nossa vida, porque o Senhor está voltando e nós temos que estar preparados. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. Então o tema da nossa mensagem é o seguinte: a volta do Filho do Homem. Diga comigo, a volta. Não, fale com fé, diga a volta do Filho do Homem. É interessante essa expressão, Filho do Homem, que a gente acabou de ler nos versículos, Filho do Homem. Essa expressão, Filho do Homem, aparece 185 vezes na Bíblia. Essa expressão, Filho do Homem, na maioria das vezes, tem um sentido literal de ser filho de Adão. É o sentido da palavra, da expressão. Filho do homem significa filho de Adão. E então, essa expressão ela pode ser usada no sentido da humanidade, ou seja, no sentido coletivo, porque toda a humanidade, segundo a Bíblia, saiu de quem? De Adão. Então, quando se fala essa expressão, filho do homem, se está tratando da humanidade que se gerou de quem? De Adão, e gerou a humanidade. Ela é muito empregada na Bíblia para expressar essa posição. Mas também essa expressão filho do homem é empregada no sentido individual.
para dizer que aquela pessoa é um ser humano descendente de Adão, como no caso de Jó, que aconteceu, né? Existe uma expressão no livro de Jó, parece que no capítulo 16, se eu não me engano, né, fala sobre essa expressão, né, que se intitula para Jó, filho do homem, ou seja, Jó é herdeiro também dessa descendência natural. Por exemplo, o profeta Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel foi chamado de filho do homem 93 vezes, né? Então, quando o anjo chegava, filho do homem, fica de pé e tal, ele estava falando de quem? Ele estava falando para quem? Para o próprio Ezequiel. Então, essa expressão filho do homem, ela pode ser expressada tanto na forma coletiva, para a pessoa, na Bíblia, quanto na forma individual. Mas essa expressão também é usada se referindo à pessoa de Jesus, certo? Muitas vezes essa expressão filho do homem também expressa a pessoa de Jesus. O profeta Daniel se referiu em sua profecia sobre o Messias, aquele que viria, como filho do homem. Há mais de 600 anos antes de Jesus vir, o profeta Daniel ministrou dizendo que o Cristo viria como filho de homem, ou seja, Cristo, o Salvador, viria através de um nascimento, né? O próprio Senhor Jesus se apresentou com esse título nos evangelhos. Ele mesmo fala, como a gente acabou de ler aqui no versículo de Mateus 24, ele mesmo diz, o sinal do Filho do Homem. Estevão, lá na sua morte, em Atos 7, ele disse assim, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele estava se referindo a Jesus. Jesus também é chamado de Filho do Homem em Apocalipse. E por que Jesus também é chamado de Filho do Homem? É porque essa expressão está dizendo justamente para todas as pessoas, né, que Jesus, embora sendo divino, também era homem. Essa expressão Filho do Homem diz que Jesus, apesar de ter uma natureza divina, ele se esvaziou dessa natureza divina e para cumprir a profecia, ele nasceu de mulher, nasceu através de um nascimento, como todo ser humano nasce. Amém ou não amém? Então, para dizer que Jesus, apesar de ser divino, mas também era humano, então essa expressão Filho do Homem também é aplicada para Jesus, para dizer que Jesus se esvaziou da sua forma divina e para cumprir o seu plano aqui na terra, ele assumiu a natureza o quê? Humana, vindo a nascer de uma mulher. Amém ou não amém? Então é por isso que é normal a gente ouvir essa expressão Filho do Homem para Jesus. Tá certo, queridos? É importante que a gente entenda isso. Tanto é que existem alguns hinos muito legais, né, que falam, né, a respeito de Jesus, como aquele Filho do Homem me libertou verdadeiramente, né? Então está se referindo a quem? A pessoa de Jesus. Amém ou não amém? Então, queridos, agora, como será a volta de Jesus? Haja vista que os falsos cristos estão por aí, sempre estiveram, durante a história da humanidade, né? Sempre apareceram pessoas dizendo serem o Messias. Mas ultimamente tem aparecido muitos mesmo, né? Por quê? Porque nós estamos no princípio das dores. Então, a frequência desses sinais estão aumentando muito. Todos os sinais sempre existiram na terra. Só que à medida que o tempo vai passando, esses sinais vão cada vez mais sendo intensos, tanto em quantidade quanto na intensidade mesmo. No caso dos falsos cristos, para aparecer um Cristo, de um Cristo para outro Cristo, demorava muito tempo. Nos anos passados, nas eras passadas, de 2000 anos para cá.
Só que da década de 70 para cá, o negócio desengrenou, né? Só vivo tem aproximadamente uns 15 Cristos. Estão vivos dizendo que são Jesus, espalhados pelo mundo. Desses 15, a gente viu 6 aqui no culto passado, perdão. Então nós precisamos entender algumas verdades sobre o retorno de Jesus, para que a gente possa realmente entender como é que ele vai voltar. Por isso que ele diz, olha, se você ouvir ali um dizer que é Cristo, o outro quer dizer que é o Rabi e tal, não acredita, porque não é assim que o Filho do Homem vai voltar. Então, se não é desse jeito que o Filho do Homem vai voltar, então como é que o Filho do Homem vai voltar? Então, a primeira verdade sobre o retorno de Jesus é que a volta de Jesus será repentina. Será uma coisa rápida. Em Mateus 24, 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim como o relâmpago sai do oriente e vai para o ocidente. Rápido. Quando a pessoa pensa em olhar o raio, já foi. Só já vê a impressão digital dele ali, de tão rápido que é, né? O Cristo, né, que está aqui no Brasil, né, o Henrique Cristo, está há mais de 30 anos dizendo que ele é Cristo, né? E não é assim que o Senhor Jesus vai voltar. Ele vai voltar de uma forma rápida, segundo a palavra. Não vai dar tempo da pessoa ficar questionando, será se é mesmo Cristo ou não? Não vai dar tempo, porque quando ele chegar, ele vai chegar chegando. A vinda de Jesus surpreenderá a todos, todas as pessoas, como um trovão, que mesmo a pessoa sabendo, na hora que ele soa, a pessoa se assusta quando ouve, né? É a forma como Jesus vai chegar. Todo mundo que já ouviu falar de Jesus sabe que um dia ele vai voltar. Amém ou não amém? Todo mundo que crê e que não crê. Tem muita gente que não crê, mas sabe que existe essa palavra que um dia Jesus irá voltar, né? Então Jesus compara a sua volta com os dias de Noé, lá em Gênesis, que apesar de tantos avisos, as pessoas não se prepararam para este momento e foram pegas de surpresa. Lá em Lucas, capítulo 17, Jesus falou assim, a partir do versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Olha aí, deu para entender? Amém? Os dias do Filho do Homem é o dia que Jesus vai voltar. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Olha só. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, como é que vai estar o mundo quando eu chegar? Normal. As pessoas vão estar comendo, vão estar bebendo, vão estar casando, se desposando, vão estar fazendo seus projetos, vão estar na vida cotidiana normal. Eu acredito que a coisa vai rolar de uma forma, eu acredito que o dia que Jesus chegar é o dia que todo mundo não está esperando. No dia que ninguém na face da terra não estiver lembrando que Jesus vai voltar, é nesse dia que ele volta. Sabe, queridos, eu acredito assim. Então, na época de Noé, o interessante é que as pessoas estavam sabendo que Noé estava fazendo uma arca, uma baita arca. As pessoas sabiam que Noé estava fazendo a arca porque Deus liberou uma palavra dizendo que ia haver o dilúvio. Noé passou 40 anos construindo aquele barcão. E o povo, com certeza, daquela região e das outras regiões diziam que tinha um cara que estava construindo para a família dele um barco, porque o Deus dele disse que ia alagar tudo, ia morrer todo mundo. Então todo mundo sabia, você está me entendendo? Amém ou não amém? Todo mundo sabia que Noé
estava construindo uma arca, porque vinha um dilúvio que ia acabar com todo mundo. Mas ninguém se preparou para isso, ninguém confiou nisso. Da mesma forma, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Muita gente da população mundial sabe, e muitos desses que sabem, creem que Jesus vai voltar. E também concordo que está próximo da vida de Jesus. O fato é que muitas dessas pessoas não estão se preparando para isso. E quando acontecer, muita gente vai ser pega de surpresa. Mas você não. Amém ou não amém? Lucas 21, 33 a 35, Jesus disse assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Meu Deus, isso é forte. Tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Olha só. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. As palavras que Jesus disse. Esse dia vai acontecer, e todo mundo vai ter essa experiência, dos que estiverem vivos na terra, todos. Não vai ter aquele negócio, olha mano, Jesus veio, nós ficamos, mas aonde já, meu primo? Eu nem vi. Não. Todo mundo vai dizer de si, e aqueles que não forem vão olhar e vão dizer, realmente, aquele crente meio malucão lá de perto de casa tinha razão. Deu para entender o que estou falando, sim ou não? Sabe, queridos, a volta de Jesus será tão rápida que não haverá chances de mudar os acontecimentos. Com certeza absoluta, vai ser algo de escala global, e com certeza também a gente vê até no princípio das dores que o clima mudou, as coisas estão mudando, os fenômenos naturais estão acontecendo, a terra, a estrutura da terra está sendo afetada, alterada. Então a gente entende que isso só vai se intensificar até o dia de Jesus voltar. Então, com certeza absoluta, as autoridades, os governos das nações irão trabalhar alguma forma tecnológica para poder frear alguma coisa que vai estar acontecendo, mas simplesmente vai ser tão rápido que não vai dar tempo de nada, porque Jesus não vai vir para ver o que está acontecendo no mundo, Ele vai vir para olhar para mim e para você, e para todo ser humano. Então Jesus voltará muito rápido. Amém ou não amém? Primeira verdade que nós precisamos sair daqui entendendo. A segunda verdade é que Jesus irá voltar como juiz. Isso é muito forte. Mateus 24, 28 diz: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Eu estava lendo, de repente apareceu essa frase no meio daquele contexto que não tinha muita ligação. E eu entrando em contato com o meu pastor, o pastor Elson, que está lá em São Luís, e nós conversando, e a gente foi buscar juntos o entendimento disso. E a gente viu que, na verdade, essa comparação de cadáver e abutre, embora pareça muito pejorativo nesse contexto aí, mas a verdade é que era uma forma de os ouvintes da época que ele liberou entenderem. Era um provérbio local. Deu para entender? Amém? Essa expressão, onde houver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, era um provérbio daquela região. E Jesus aplicou aqui no contexto bíblico para que aquelas pessoas que estavam ouvindo entendessem o que ele estava falando. Mas por que eles falavam desse provérbio? É porque quando um pastor perdia uma de suas criações, ou ovelha, ou qualquer outro animal que eles criavam, e esse pastor, ele estava desconfiando que aquele animal tivesse se perdido e estava morto, então em vez dele olhar para a planície e para a terra, ele olhava para onde? Para o alto.
Então ele sabia que se estava rondando ali é porque lá embaixo o animal estava o quê? Morto. Deu para entender? Então por isso ele disse, olha, aonde tiver o abutre, lá vão estar o quê? O cadáver. Então o que ele queria falar sobre isso, irmãos? Jesus estava sinalizando que nós devemos olhar para cima e esperar os sinais de sua volta. Porque ele falou, vocês conseguem olhar para o alto e ver quando é que vai chover e quando não vai chover, e não conseguem discernir os sinais dos tempos? Esse momento será percebido por todas as pessoas. Quando Jesus voltar, todas as pessoas vão ver. E esse ajuntamento de abutres simboliza a multidão de pessoas no julgamento final. E também um sinal de que a volta de Jesus será para julgamento. Entenda isso. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e julgar as pessoas. E por que, pastor, vai ter esse julgamento? Porque Deus é um justo juiz e não condenará ninguém de maneira injusta. Por isso, se faz necessário um julgamento. Quem é o autor da vida? É Deus. E Ele lhe deu um dom único, única chance que nós temos de viver nessa terra. Ele nos deu esse dom, o dom da vida. Você tem o privilégio e a oportunidade de acreditar e desacreditar do que você quiser. Você tem o privilégio de fazer todas as escolhas que você quiser fazer na sua vida. Só que vai chegar um dia que aquele que te deu a tua vida vai te julgar pelas decisões que tu tomaste, pelos caminhos que você andou. Se você acredita ou não nisso, literalmente, irmãos, não tem importância, porque vai acontecer. Deu para entender? Mas você que é de Deus, você vive pela palavra de Deus e você entende que um dia o nosso Deus vai sentar com você e vai ter uma conversa cara a cara. Sabe, queridos? Então, nós precisamos entender isso. Hoje, o que Jesus é para nós hoje? Hoje, Jesus é o nosso advogado fiel. É aquele que intercede por nós junto ao Pai. Amém ou não amém? É aquele que nos liga ao Pai novamente. É aquele que morreu e ressuscitou para nos salvarmos dessa condenação, desse juízo. Porque esse juízo, irmãos, não é por obras, é um juízo espiritual. É pelo fato de você ter reconhecido o sacrifício de Jesus ou não. Agora é importante nós termos esse entendimento, sabe? Cristo, quando veio, pela primeira vez, ele veio humilde. Ele nasceu em um curral, dormiu numa manjedoura. Palavra bonita, né? Manjedoura, parece um negócio lindo. Manjedoura. E quando se fala manjedoura, se faz aquele negocinho bem bonitinho, coloca aqueles adornos. Manjedoura, no português claro, é um coxo, aonde se coloca comida para animal. O coxo do curral. Amém ou não amém? Foi lá que Jesus dormiu. É quando fala manjedoura, fala um negócio bonitinho, mas não. Jesus nasceu, num curral, onde colocava os cavalos, e como estava lá no curral, o berço dele foi o quê? O coxo. Limpou bem o coxo, ajeitou o coxo, deixou Jesus lá. Então Jesus foi humilde, irmãos. Nasceu num curral, no meio de uma manjedoura, trabalhou de carpinteiro e morreu na cruz. Essa foi a trajetória que Jesus fez como homem na terra. Só que depois que ele ressuscitou na sua forma divina. Amém? Aquilo que ele era antes de vir para o mundo, que lembre-se que ele se esvaziou da sua natureza divina e veio como filho do homem, nascido de mulher.
Ele passou a sua trajetória aqui e morreu. Lá, pagando pelos nossos erros, o Espírito de Deus foi lá e devolveu para ele a sua natureza divina. Então agora ele está literalmente, de posse de toda a sua natureza divina. E mais, além da sua natureza divina, ele está com toda a autoridade, porque Deus deu para ele toda a autoridade, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, além da sua natureza divina ser restituída, agora foi colocado sobre ele todo o poder e autoridade, porque ele semeou o sacrifício e colheu a honra. Por isso que o nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe. Amém ou não amém? E esse Jesus, ele voltará como um Messias, vitorioso, cheio do poder para julgar a humanidade dos seus pecados. Então nós precisamos entender isso, que quando Jesus voltar, ele já vai voltar como juiz. Jesus voltará como juiz, e como juiz, ele só vem para sentenciar. Não vai ter aquele negócio, Jesus, o Senhor chegou, graças a Deus, agora espera aí que eu vou me arrepender. Me dê uma segunda chance. Não. Ele já vai vir para julgar. Vai chegar, vai separar a ovelha do bode, como diz a Bíblia e tal. Alguns ainda vão questionar, mas Senhor, eu te servi minha vida toda, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos e tal e tudo. Ele vai dizer, olha, afasta de mim, porque eu nunca te conheci. É duro, porque muitas vezes a gente vem para a igreja, receber uma palavra de autoajuda, palavra que vai, de certa forma, amaciar o nosso ego, e a gente sair daqui cuspindo fogo, pisando em prego. Glória a Deus por isso, porque o Senhor nos encoraja, amém ou não amém? Mas nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos ouvir o que precisamos e não o que queremos ouvir. E nós precisamos entender, irmão, que isso é uma profecia, e nós precisamos entender também, eu como pastor tenho a responsabilidade de falar para a igreja, que Jesus vai vir, que está perto, que você tem que estar preparado, e que de que forma Jesus vai voltar. Porque aí, quando chegar aquele dia, você vai dizer, rapaz, bem que o pastor falou. E eu vou me alegrar, porque quando a gente estiver por lá, amém ou não amém? Quando a gente estiver por lá, você vai chegar, meu pastor, glória a Deus. Graças a Deus que o Senhor falou aquela palavra, senão ia pisar na bola e agora não estava aqui. Então você está ouvindo a palavra, está entendendo e precisa alinhar a sua vida de acordo com essa promessa. Amém ou não amém? Então Jesus voltará como juiz. E o terceiro e último, a última verdade é que a volta de Jesus será visível para todo mundo. Versículo 30 de Mateus 24 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. É desse jeito que ele vai voltar. Aleluia. É desse jeitinho aí, Então, se ele vai voltar assim, certamente não será preciso de auxílio de aparelhos de televisão ou de internet para mostrar a volta de Jesus. Olha, Jesus apareceu lá no Japão, então clica aí, mano, no canal para te ver o jornal. Não. Ele vai aparecer para todo mundo. É por isso que a gente não pode acreditar nesses que se dizem Cristo, porque quando ele chegar, vai chegar chegando como juiz para todo mundo ver.
Amém ou não amém? Todo mundo parará diante dos acontecimentos finais e contemplarão o retorno de Cristo. Todas as pessoas ficarão abaladas com tudo o que acontecerá. Todas. Apocalipse 1:7 diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Forte. E por que as pessoas vão se lamentar? Porque muita gente vai olhar e vai dizer: poxa, marquei. As nações vão se lamentar, dizendo: olha só, aqueles fanáticos não tinham razão, rapaz. E agora? Vocês estão me entendendo? Amém? Então vai haver essa lamentação para aqueles que ouviram e rejeitaram, para aqueles que ouviram, aceitaram, mas não se prepararam. Mas para mim e para você que estamos ouvindo, aceitamos e vamos nos preparar, vai ser o melhor dia da nossa vida. Amém ou não amém? Vai ser o melhor dia da sua vida. Você não tem nem noção da sensação que você vai sentir, que você vai ter nesse dia. Às vezes eu paro e fico vendo essa expectativa dentro de mim. Meu Deus, e quando for no dia que o meu Senhor chegar? Rapaz, vai ser muito forte. Aí às vezes eu fico viajando, meu Deus, onde que será que eu vou estar? Meu Pai, tomara que no dia que Ele chega eu não esteja no banheiro, né? Aí eu fico assim, viajando, sabe? Porque, irmãos, porque eu espero isso com muita expectativa. Você sabe por que eu espero isso com muita expectativa? Por causa de mim mesmo, mas também por causa daquilo que eu decidi fazer. Eu decidi aceitar o desafio de pregar isso para vocês. E no dia que isso acontecer, eu vou dizer: está vendo? Está vendo? Eu disse que ia acontecer. Eu disse. Então nesse dia, vai ser selado, sabe, de uma forma muito gloriosa. E eu vou ficar tão feliz, mas tão feliz, quando nós nos encontrarmos junto com o Senhor. Vou dizer: pastor, é verdade, pastor, é nós. E vamos viver para sempre com o Senhor. Todos verão Jesus voltar. Amém ou não amém? Queridos, a igreja precisa entender o que acontecerá na volta de Jesus e não cair em enganos que o próprio Jesus avisou que seriam para distrair o seu povo. Prepare-se para a volta de Jesus. Esteja preparado. E o primeiro passo que você precisa dar para poder estar preparado é realmente fazendo uma profunda análise da sua própria vida espiritual. Não estou falando aqui de você mudar de religião A para B. Eu estou falando de você olhar para dentro de você e ver se você está alinhado e está preparado para esse dia. E pastor, eu não estou preparado, o que eu faço? O primeiro passo é você reconhecer que Jesus morreu e ressuscitou para lhe salvar dessa condenação eterna. E como é que eu faço isso? A Bíblia diz: se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração você crê que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Primeiro passo é você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E o segundo passo é você fazer uma confissão pública diante das pessoas, porque Jesus disse assim: aquele que me aceitar diante dos homens, eu o aceitarei diante do meu Pai que está nos céus.
Mas aquele que me negar perante os homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então o primeiro passo é nós reconhecermos o sacrifício de Jesus, fazermos uma decisão pública e dizermos: Senhor, eu reconheço, Pai, que eu sou um pecador, e eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Então, por causa disso, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. É o Senhor que vai me salvar, como dono da minha vida. E a partir do momento que você faz essa oração de entrega, a partir de hoje, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A partir desse momento que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, aí você, a partir daí, começa agora a aprender como andar nessa nova vida. As pessoas têm uma visão muito equivocada. Olha, rapaz, é o seguinte, tu vai entrar para a religião dos crentes agora, tu não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, não vai poder fazer aquilo, naquilo outro, tem que vestir isso, tem que usar aquilo. Na verdade não é isso não. Na verdade é que quando a pessoa entrega a vida a Cristo, ela começa agora a fazer uma profunda reflexão da sua vida. Tem coisas na sua própria vida, e você sabe disso, que você simplesmente vai continuar fazendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que você precisa continuar fazendo. Amém ou não amém? Por exemplo, obedecer pai e mãe. A Bíblia não diz que tem que obedecer papai e mamãe? Amém ou não amém? O camarada entrega a vida a Cristo e precisa continuar fazendo isso. Correto? Vai ter coisas que você não vai deixar de fazer. Você vai fazer agora uma adaptação. Antes você fazia para si mesmo, ou você fazia para o mundo, para você se aparecer, dizer que era o tal e tal. Agora você já não vai fazer com essa motivação. Você vai fazer agora para glorificar aquele que te salvou. Agora vão ter coisas, e são poucas coisas perto de tudo aquilo, que você realmente vai ter que parar de fazer. Porque sem saber você fazia coisas que desagradavam o coração daquele que te salvou. E aí é uma decisão, você vai decidir se você vai seguir esse novo estilo de vida ou não. Mas se você decidir seguir esse estilo de vida, eu lhe garanto que além de você ter uma vida muito top aqui nessa terra, no final você ainda vai morar a eternidade com Deus. E você é uma pessoa inteligente, você sabe o que é melhor para você. Então esteja preparado, porque certamente o Senhor Jesus está voltando e não vai mais demorar. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.